Bem-vindos de volta. Eu senti a falta de vocês. Eu quero falar sobre uma série de assuntos. Porém, ultimamente, esse negócio de cassinos online, eles estão bombando bastante e estão ferrando a vida de muita gente. E eu comecei a assistir na internet, no YouTube, uns depoimentos de umas pessoas. Tem centenas de pessoas com o mesmo depoimento, um pior que o outro, na verdade. E eu resolvi falar, bom, isso aqui eu sei exatamente o que é, eu sei quem está fazendo, e eu sei como estão fazendo, e eu não vi ninguém nos vídeos todos, na gringa e aqui no Brasil, falar a respeito disso. Contam a experiência deles, alguns chegam até a mencionar que há algum esquema, mas é superficial. Então eu vou fazer esse vídeo e vou explicar o que ninguém explica. Eu vou procurar postar vídeos com mais frequência, porque tem uma série de coisas que eu quero falar e eu deixo passar. Porque eu não quero postar, porque eu não quero gravar, porque eu gravo e paro. O brother aqui é um dos que também se embolou com isso. E eu vou fazer um react do vídeo dele e vou pausando e explicando as coisas. Primeiro eu vou explicar o funcionamento. Vamos lá. Eu vou explicar primeiro o funcionamento desses jogos. Depois eu quero explicar quem faz esses jogos. Depois eu quero explicar por que o governo deixa isso. E depois eu quero falar o que são esses jogos exatamente. De onde que eles vieram. E nisso eu vou chegar no ponto que eu quero sobre o sistema, que é... Ih, não, fugiu. Sistema que é... Por que, como que os poderosos são poderosos? Por que as pessoas ricas de poder e influência, que comandam governos, que comandam a opinião pública, que comandam as coisas no mundo, onde a vontade delas é feita, por que elas são as, entre aspas, escolhidas para ter poder? Da onde vem o poder delas? Por que elas têm e você não tem? Você vai entender isso no final do vídeo. E não é questão de fazer drama, de fazer suspense. Não, é porque eu vou discorrer sobre os assuntos em sequência e vamos chegar no final. E esses jogos cassino, né? Foi em 2022 que começou a bombar isso. Todos os influencers divulgando, jogo de tigrinho, mostrava lá os ganhos, aqueles aviator, aquelas coisas. Aí eu disse, rapaz, cara, dá pra mim ganhar um dinheiro hoje daí, né? Até aí tudo bem. Aí eu comecei a jogar. Com o tempo, fui me aprofundando cada vez mais. E nisso eu comecei a gastar mais dinheiro. Eu comprava essas salas de sinais, cheguei a comprar mentoria, essas coisas. Aí nisso eu comecei a perder dinheiro. Perdi dinheiro aqui. Aí beleza, perdi 50, não vou recuperar. Como é que esses jogos funcionam? Eu vou explicar para você a base deles. Primeiramente, isso não são jogos. Você não ganha. O programa, a casa, os controladores por detrás disso, chame do que quiser, eles dão a você dinheiro. Você não está jogando... Bom, vamos lá. Primeira coisa. As pessoas têm um preconceito a respeito de cassinos, a respeito de jogos de azar. E as pessoas têm um medo disso. Não, isso aí é pra trouxa, isso aí é pra quem quer perder dinheiro, isso aí a casa sempre vence, isso e aquilo. Bom, o primeiro passo dessa tecnologia, o que é tecnologia? Tecnologia técnica para fazer algo. A escrita é uma tecnologia para a expressão. A fala é outra tecnologia. Sei lá, a medicina é uma tecnologia, entendeu? O telefone é uma tecnologia. Então, tecnologia é técnica geralmente científica, criada para se resolver alguma coisa, se fazer alguma coisa que não se faz sem ela, que não se faz naturalmente, entendeu? Isso é uma tecnologia. Pode ser abstrata, psicológica, ou pode ser física, real.
Beleza. Essa tecnologia de cassinos, ela aplica uma imensidão de outras tecnologias, de outras técnicas, de outras artifícios para manter você ali perdendo dinheiro. Bom, a primeira coisa que eles precisam fazer a primeira coisa que compõe essa tecnologia é quebrar o preconceito das pessoas, que as pessoas têm com cassinos. Então, as pessoas acham que é ruim, que é furada, que a casa sempre vence. Isso tem que ser quebrado. Bom, como que se quebra isso? Dando dinheiro a você no início. Pouco, muito, dando dinheiro a você e permitindo que você saque esse dinheiro e pegue na sua mão. Assim, o preconceito, o medo de jogar, que não é jogar, você já vai saber disso, mas o medo de investir o medo de cair nessa armadilha, ele some, ele desaparece. Você percebe, eu ganhei, é uma coisa séria, eu posso ganhar, então não é o que eu pensava que era. Primeira coisa é isso, é pegar o nome cassino, o nome jogo e afastar isso dessa tecnologia. Afasta isso. A pessoa esquece que aquilo é um cassino, esquece que aquilo ali é a casa que ganha sempre. Ele tem que esquecer isso. E como que eles fazem? Dando a você vitória. Próximo passo. Você precisa perder o medo de perder. Então, você não vai ganhar para sempre. No início, eles dão vitórias para você, mas você não vai ter vitórias para sempre. Você vai perder. Porque você tem que se acostumar com a derrota. Você tem que se acostumar com perder dinheiro. Então, você perde o dinheiro. Observação, isso não acontece num dia só. Eles dão bastante tempo para a pessoa ficar bem relaxada com o jogo. Então, uma semana, um mês, às vezes até vários meses, até a pessoa começar a sair de poucos centavos e para valores mais altos. Bom, então agora eles dão a você uma derrota. Você vai começar a perder. Não valores muito altos, mas você vai começar a perder. Porque você ganhou, você perde. Então, o objetivo é dar a você a vitória e você perceber que você pode ganhar. Segundo passo, dar a você derrota. Mas você pensa, eu sei que eu posso ganhar porque eu ganhei uma vez. Então o segundo passo é devolver a você o dinheiro, depois que você perder. Então você perdeu, o que a casa vai fazer? Ela vai te devolver o dinheiro e mais um pouco, de preferência até mais. Dessa forma, eles eliminam uma outra barreira mental, que é o medo de perder. Se você perdeu e você conseguiu recuperar até mais, então o medo de perder é eliminado. Você sabe que pode ganhar e você não tem mais medo de perder, porque você sabe que pode recuperar. Então, 2 passos implementados com sucesso. Daqui para frente, o ciclo já foi formado. Agora, você vai investir dinheiro e você vai perder. Ou, se o ciclo demorar mais, você pode ganhar mais um pouco. Depende da casa, depende de como estão aplicando esse truque. Mas é o mesmo truque. É um ciclo. E ele vai sendo refeito com o tempo. Então, por exemplo, você começou a perder. A memória da primeira vitória começa a ficar fraca e distante. Então eles reforçam te dando uma outra vitória. E aí você reforça essa memória inicial de que você pode ganhar. E aí você perde e consegue recuperar o que perdeu. Então eles reforçam a memória de que você consegue recuperar o que perdeu. E aí volta a perder cada vez com quantidades mais altas. Entendeu? Isso é um outro truque psicológico, uma outra tecnologia que é aplicada também, que está bem descrita no livro Maquiavel Pedagogo, A Era da Revolução Psicológica, onde você alicia a pessoa com um ato pouco custoso e ela se sente inclinada, por ter sido aliciada, a um ato mais custoso. Então você começa com 50 centavos e a pessoa se sente aliciada a R$1, R$2, R$10, R$50, R$100. Quando ela vai ver, ela está colocando R$1.000, R$500 e nem percebeu o que aconteceu.
É uma outra tecnologia e tem um monte, um monte. Então, a base do jogo é essa. A base é você quebrar o medo da pessoa de jogos de azar. Segundo, você dá a vitória para a pessoa. Na verdade, o passo é esse. Você vai dar a vitória para a pessoa, ela vai ganhar. Ganhando, ela pega confiança no jogo. O primeiro passo foi feito. Segundo passo, fazer com que ela perca o medo de perder. Como faz isso? Fazendo com que ela recupere o que ela perdeu, de preferência até mais. Terceiro passo, você reforça esses dois. Simplesmente. Cada vez que esse passo vai sendo reforçado, cada vez que a pessoa vai perdendo, ela coloca na mente dela, na memória dela, uma pilha de valores que ela perdeu e que ela pensa que pode recuperar. Por quê? Porque o jogo plantou na mente a memória de que ela pode recuperar, porque ela recuperou uma vez, e até mais. Então a pessoa vai perdendo, e na mente dela uma pilha imaginária de dinheiro vai sendo montada com os valores que ela perdeu. E ela pensa, opa, posso recuperar isso, posso recuperar isso, posso recuperar isso. Conforme ela vai perdendo, a pilha vai aumentando. E essa pilha na mente dela, é só na mente dela. E ela vai cada vez investindo mais. E cada vez sendo aliciada mais e investindo mais. Entendeu? É assim que funciona. Se a pessoa for longe bastante com o jogo precisa reforçá-la, precisa relembrar ela, reforçar a memória de que ela pode ganhar e dar uma outra vitória para ela. Depois, precisa reforçar de que ela pode recuperar um pouco, dar outra vitória do tipo de recuperação para ela. E aí você reforça a memória e continua o ciclo até a pessoa não ter mais nada no nome dela. E tá devendo todo mundo. Tem uma outra coisa que eu vou falar. Deixa ele falar mais um pouco, mas tem uma outra coisa que eu vou falar que é principal. Botava mais 50, perdia. O problema é que sempre quando eu perdia, eu queria recuperar. Nisso, era 50, era 100, depois estava 100, perdia. E depois estava mais 100 para recuperar, perdia. E nisso a situação ficou meio descontrolada, tá? Comecei a injetar muito dinheiro nessas plataformas de aposta. E teve um período que eu tava de um jeito que eu vendia algumas coisas aqui. Eu tinha uma maquininha de cartão. Nessa maquininha de cartão eu peguei os cartões que eu tinha, tá? Eu não tinha mais dinheiro, eu peguei meus cartões e passei na maquininha para pegar o dinheiro. Uma dica do que os bancos ganham com isso. Eu pensando que não, vou tirar o dinheiro daqui. Quando eu falo bancos, é o sistema bancário, é o sistema financeiro, são famílias que mandam em todo o sistema bancário. É desse que eu tô falando, não é do gerente do banco. Da maquininha, do cartão, que está na maquininha, mas eu vou recuperar, vou tirar aqui R$1.500, fazer o dobro aqui, eu vou fazer 3.000. Quanto mais ele colocar o tempo, o pensamento dele, o dinheiro dele nisso, mais aliciado ele vai ficar, mais difícil de sair disso vai ser. E quem criou e quem usa essas tecnologias sabe perfeitamente disso. Aí nisso eu fiz a besteira de pegar o dinheiro dos meus cartões, passar na minha máquina e depositar nessa plataforma. Cara, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu fiquei tão isolado de um jeito que eu tava... se eu não tivesse em depressão, eu tava quase entrando, tá? A minha mulher perguntava o que é que eu tinha. Eu falava, nada não. Até que chegou um momento que eu já tinha perdido esse dinheiro, né? Aí eu cheguei pra ela e falei assim, amor, você tem R$300 aí pra me pagar uma conta? Depois eu lhe dou. Aí ela, na minha inocência, me deu esse dinheiro, tá? E não era pra pagar a conta, era pra jogar. E eu acabei perdendo. Aí nisso eu falei pra ela, né?
como é que eu tava, a situação que eu tava. Aí a gente conversou, tentei parar, passei um tempo, acho que eu passei mais ou menos umas 2 semanas sem jogar. Isso, gente, é uma engenharia psicológica. Essa a tecnologia. É uma engenharia mental. É construído 3 imagens na sua mente, é feito um ciclo entre essas imagens, é feita uma pilha de dinheiro imaginário na tua mente, e dado a você, com isso tudo, na verdade tem muito mais que isso. A ilusão de que você vai ganhar aquilo. Mas não vai. Esse truque é usado até em jogos online, jogos tipo Free Fire, League of Legends, nos mercados de monetização desses jogos, eles usam tudo isso aí. Bem menos, bem mais fraco, obviamente, mas usam isso também. Mas todas essas estratégias podem levar ao extremo. E o que torna os cassinos, o que torna essa tecnologia tão fatal é que eles levam ao extremo. Não é que nem o marketing, por exemplo, que conhece tudo isso, mas leva mais suave. Não, os cassinos levam isso realmente ao extremo. Por isso que arregaça com os seres humanos. Tem uma coisa que eu vou falar, que eu não sei se você vai mencionar aqui, mas eu vou falar. Isso aí eu aprendi com o Fritz Springmeier, quando eu estava estudando transtorno de personalidade. A mente humana ela funciona numa espécie de, como é que eu posso dizer, blocos. Por exemplo, você possui várias personalidades durante diversas situações. Só que a sua memória não é compartimentalizada, ela não é dividida em blocos. Então você conserva a sua identidade pessoal. Você sabe, por exemplo, que quando você está sendo assaltado, você é a mesma pessoa de que quando você está na cama dormindo ou deitado, prestes a dormir. Que você sabe que também é a mesma pessoa quando você está comendo, se alimentando com fome. E também é a mesma pessoa de quando você está, sei lá, na cama com a sua namorada. Todas essas situações, elas ativam, entre aspas, programas na sua memória que dominam a sua mente, dominam o seu cérebro naquele momento. É como se fosse uma outra pessoa ali, uma outra personalidade sua, uma outra parte sua ali. Entendeu? Você possui muito mais programas. Por exemplo, você acha que você se conhece? Ok. Você já teve numa situação de inanição extrema? Não. Bom, então você não conhece esse programa, porque ele está na sua mente. E se você se encontrasse nessa situação, você ia conhecer uma outra parte de você que você não conhece. E você não saberia como reagir ou lidar com isso. Bom, a mesma coisa com, por exemplo, uma situação de vida ou morte. É um outro programa de autopreservação que vai ser ativado e dominar toda a sua mente, toda a sua consciência, e você vai se ver uma outra pessoa ali. É claro que você sabe que é você, mas é uma situação totalmente diferente do seu comportamento, preferências e atitudes são totalmente diferentes. Bom, os detentores de tecnologias como isso, eles sabem disso e muito mais. Eles conhecem você muito mais do que você conhece. E existe um programa na mente que é um programa da euforia. Eu quero falar um nome que vai parecer careta, mas eu vou falar, vai. O programa da ganância. Todos os seres humanos têm. E esse programa pode ser ativado, ele pode ser atiçado em vários níveis, muito ou pouco. Isso aqui ativa nos níveis mais altos que existe. Quando a sua mente está ganhando, quando ela percebe que está ganhando, que ela está no lucro, ela se sente muito bem, ela se sente emocionada. E o padrão neural muda totalmente. O seu eu, o seu raciocínio lógico, a sua razão, ela é afastada por um tempo. E se você perceber, tem muitos desses depoimentos que a pessoa diz que se sentiu num sonho. De tão alto que foi o nível de adrenalina e de euforia desse estado mental que esses jogos, todos eles, trazem à tona. Esse é um dos objetivos principais deles. Toda essa engenharia mental é feita em cima desse estado psicológico. Eles dão a você muitas vitórias no início para acender esse estado na sua mente. Esse estado de euforia muito grande, esse estado de ganância. Esse estado afasta o seu raciocínio lógico. Antes de você entrar no jogo, você fala, cara, eu nunca vou cair nisso.
Cara, isso é muito óbvio que a casa ganha. Cara, isso, cara, aquilo. Não, você está falando isso agora, mas você não vai pensar isso quando o seu estado mental tiver mudado, depois que eles tiverem alterado isso. Não pense você que você vai vencer essas famílias que desenvolveram isso. Você não vai vencer. Eles têm conhecimentos anos-luz do que você imagina. Conhecimentos esses a respeito, por exemplo, de psicologia que você não vê em faculdade, que só eles sabem, só eles ensinam para eles mesmos. E fazem isso já há milênios. Isso não é de hoje, isso não começou ontem. Mas vamos chegar lá. Então, quando você ativa esse estado, quando você traz à tona esse estado e atiça ele bastante, basicamente a sua mente você fica numa situação totalmente vulnerável. Fica entregue a toda a engenharia deles. Fica extremamente vulnerável. É como um estado hipnótico. Não chega a ser isso, mas começa a causar impressão. É como um estado hipnótico e sugestivo, onde a sua mente faz aquilo que eles vão mandar fazer. E você não se reconhece depois. Depois que a onda de euforia baixa, você não se reconhece. Você fala, quem é? O que eu fiz? Não, você fez o que um estado de euforia muito grande, que nem você sabia que existia em você, foi levado a fazer por essas técnicas. Entendeu? Entendido isso, vamos continuar. O vídeo vai demorar, mas você já sabe, né? Se você não quiser assistir, você não precisa assistir, deita no seu travesseiro, joga seu videogame, deixa o fone de ouvido ali, ouvindo o que eu tô dizendo. E sempre vem na mente, cara, vou botar um olho aqui pra... Todas as memórias já foram plantadas. Toda a engenharia mental que energiza as memórias que foram plantadas com emoções, essa engenharia já foi feita, esse loop já foi criado. Agora é só o jogo fazer o quê? É só o jogo reforçar essas coisas, de vez em quando. Porque já foi criado. É como um programa que foi feito com base no programa da sua mente. É como se parte da sua mente tivesse sido estruturadas, tivesse sido invocadas e estruturadas. E funciona num loop. Que eles, é uma engenharia mental. É como programar um computador que já tem um programa. Como, por exemplo, o Minecraft. O Minecraft você não faz lá o mundo, você não joga o jogo de acordo com as regras do jogo. Mas no Minecraft tem como você, por exemplo, criar um relógio. Utilizando as regras do jogo. Você manipula o jogo e cria um relógio dentro do jogo. Coisa que não foi previsto pelo programador fazer isso, mas você consegue fazer. Eles fazem a mesma coisa. Eles manipulam aspectos da sua mente e criam um sisteminha dentro dela que passa a funcionar sozinho. É isso que é chamado de vício. Eles criam vícios na sua mente. Isso não é feito, isso não é fácil de fazer. Isso é algo, na verdade, pode até ser que é fácil para eles, mas isso é complexo. É que eles fazem muito, que são muito bons nisso. Pra me depositar, pra mim tentar ganhar o dinheiro. E isso é um vício, cara, que infelizmente não dá, a pessoa quando tá assim não dá pra se controlar, sabe? A pessoa quer pegar um dinheiro pra investir, depositar ali, né, e jogar. E quando eu tô jogando, é meio que eu sinto prazer ali, sabe? Mesmo perdendo, eu prefiro depositar dinheiro na plataforma do que comprar coisa pra mim. Atualmente eu tô nessa situação, tá? Tô infelizmente nessa situação. E eu já assumi pra mim, né, que eu sou um viciado, infelizmente. Atualmente, o meu dinheiro, atualmente não, né? Eu comecei agora, esse mês de dezembro. Pegar meu dinheiro e dar pra minha esposa, porque eu com dinheiro eu não consigo me controlar. Eu já fiz vários empréstimos, sou endividado aí até 2026 aí. E cara, eu tô tentando, mano. Na verdade, tô tentando. Mas é difícil, cara, muito difícil. É um vício que eu acho que qualquer vício é ruim, mas eu acho que é pior do que droga. É pior do que droga porque você quer arrumar dinheiro de qualquer forma, pedir emprestado, alguma coisa pra botar ali pra você matar seu vício. E cara, o sentimento de perder é tão ruim. A gente quando perde, sente um sentimento tão ruim. Pensa várias besteiras. Eu já pensei várias coisas. Você perde, já perdi valor alto, tá? Já perdi valor alto já. Essa é a minha trajetória
de 2022 pra cá, acho que eu já perdi a faixa de uns 10 mil reais pra mais, por aí. 10 mil Já vi vídeo de gente que perdeu 300 mil. reais. Pra quem ganha um salário mínimo é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E nisso até hoje eu tô endividado, tá? Tem os cartões lá da história da máquina que até hoje tá lá no Serasa. Infelizmente eu não tenho dinheiro pra pagar. E atualmente eu ainda tô nesse ciclo de dinheiro que eu pego é pra colocar pra jogo. Então, cara, é isso, desgraçado, velho. Tô tentando, tô tentando, me livrar desse vício, tá? Esse negócio de empréstimo, acho que eu vou entrar no tema já. Você já conseguiu entender mais ou menos como que. Bom, vamos lá. É um outro ponto importante que no caso dele, parece que não mencionou, mas tem outros casos que mencionam, devia ter pegado outro vídeo. Ah, beleza. Tem uma outra coisa muito interessante que a maioria. Tem muitos aqui que falaram que ele comprou curso, ele comprou curso também, estudou o jogo. Olha, tem uma outra coisa, tem uma outra técnica dentro dessa tecnologia que é o seguinte: é importante que você não ache que isso é um jogo de azar. É importante que você, na verdade, não ache que isso depende de sorte. É importante que você pense que está no controle daquilo, que você pode desenvolver uma estratégia, que você pode controlar o jogo para você conseguir ganhar. Você não é um jogo de azar, é um jogo onde você pode aumentar muito suas chances com certas estratégias, técnicas. O jogo ele é feito de maneira a dar a impressão de que você tem controle sobre ele e não que ele tem controle sobre você. Então, é um outro artifício importante para manter você engajado. Se você perde a confiança no jogo, você para de jogar. Se você percebe que se você pode montar uma estratégia boa e etc, e controlar o jogo de alguma forma, você fica muito mais engajado a continuar com ele, não importa quanto você esteja perdendo. Então, é uma outra coisa que eu não vejo ninguém perceber. Poucos percebem, alguns percebem, mas ainda assim percebem superficialmente. Isso não é um jogo. Isso é um algoritmo muito bem pensado, muito bem estudado por pessoas que estudam nas melhores universidades do planeta Terra. Aquelas universidades que o povo não tem acesso. Aquelas que o povo não tem acesso. Aquelas que só essas famílias têm acesso. São conhecimentos ou secretos que são mantidos entre eles. Eles não liberam isso para o público. Para o público eles liberam pouquíssima coisa. E às vezes tudo fake, falso. Você tem ensinos, você tem toda a ciência da psicologia, principalmente, que isso é mantido em círculos fechados. Isso não é divulgado para ninguém. Todos os conhecimentos a respeito da mente humana, isso é mantido em segredo. Isso é mantido apenas para poucos. Eu já vou entrar no assunto agora. E tudo isso... Eu vou entrar no assunto. Por que que essas pessoas têm esse poder todo? Porque eles possuem... Olha, imagina que todas as pessoas jogam um jogo de FPS. Todo mundo joga. Todo mundo adora esse jogo. E as pessoas fazem carreiras inteiras em cima desse jogo, vivem desse jogo. Todo mundo na cidade. Imagina que uma das pessoas cresce muito. Uma das pessoas se torna incrivelmente boa, absurda no jogo, vira um deus do jogo de tão bom que é. Essa pessoa, ela é boa por quê? Porque ela está usando uma tecnologia que só ela conhece e as outras não conhecem. Ela está usando um hack. Ela está conseguindo enxergar os adversários por trás da parede. Coisa que ninguém conhece. E ninguém sabe que isso existe. Ninguém sabe que isso existe. Só ela. Então vamos falar o quê? Vamos falar que a pessoa está usando hack? Mas ninguém sabe que existe. Você está entendendo da onde vem o poder das famílias que mandam? Porque são famílias, gente. A estrutura do mundo é uma estrutura dinástica. São famílias que mandam aspectos da sociedade. E passam tudo de pai para filho. Entendeu? Então, toda essa tecnologia, ela é desenvolvida e mantida nessas famílias, mantida nesses círculos fechados. Para quê? Bom, se ninguém descobrir que tem um hacker no jogo, o hacker vai continuar reinando no jogo. E todo mundo vai aceitar. É isso. Qualquer menção a um hacker
é taxado como teoria da conspiração. Quer um exemplo prático? Eu tenho uma construtora, ou eu tenho dinheiro para comprar uma construtora. As construtoras estão em baixa, porque todo mundo tem casa. Todo mundo tem casa, todo mundo está ganhando bem. O que isso tem a ver com o jogo? Você já vai entender. Tá todo mundo numa boa situação financeira. Todo mundo com imóveis. Então, o preço das construtoras cai, né? Porque as construtoras estão tendo menos serviço. E eu falo o seguinte, eu possuo... isso é só uma história imaginativa, isso não existe na realidade. É só uma história. Vamos supor que eu possua uma tecnologia, dessa vez física, real, de criação de terremotos. Vamos supor que eu possuo isso. Isso não existe. Eu, na minha história imaginária, possuo isso. E ninguém sabe que eu possuo isso. É uma tecnologia que eu mantenho em segredo. Bom, eu vou comprar as construtoras da região barato e eu vou fazer um terremoto. Esse terremoto vai gerar uma aguaceira filha da mãe que vai acabar com os imóveis da região. As pessoas vão ter que reconstruir as casas, o governo vai liberar linha de crédito, porque o governo está na minha mão. Esse crédito todo vai vir para mim, porque as pessoas vão gastar com a minha construtora da região. Se você pegar os desastres naturais, por exemplo, as guerras, as crises financeiras, e você avaliar e você analisar o mercado financeiro meses, às vezes um ano antes, você vai ver uma movimentação financeira grande, como se alguém soubesse o que vai acontecer. Faz isso. Pega a situação financeira antes, por exemplo, a uma enchente na região e observa as compras e vendas de ações e você vai ver que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Entendeu? Como se alguém soubesse do que vai acontecer. O que eu estou dizendo é, as pessoas são poderosas, algumas famílias mandam e são muito poderosas porque elas possuem conhecimentos e tecnologias na área da medicina, psicologia, eletrônica, que seja, que dá a eles hacks, vantagens extremas em cima das outras que não possuem essas tecnologias e não as conhecem. São hacks. Por que alguns são poderosos e outros não? Alguns são ricos, outros são pobres. Porque alguns possuem hacks e outros não. E é por isso. Agora, esse é o poder dessas pessoas, dessas famílias. É o poder do ocultismo. Sabe o que é o ocultismo? Ocultismo é o poder dos conhecimentos, práticas, votos e técnicas ocultas, que é mantido em segredo de todo mundo. Por quê? Por que um hacker quer manter o seu hack em segredo? Pela mesma razão. Bom, vamos continuar aqui que a bateria tá acabando. Mas é difícil, quem passa por isso é difícil. Muito difícil mesmo, né? Você vai enfrentar um vício desse. Mas eu digo pra quem tá passando por isso, que você não tá sozinho não, tá? Se tem alguém... Agora, pô, mano, a casa de aposta então é uma família que comanda? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai ter noção agora do que é o sistema. Quando eu falo sistema, é tudo. Por que ele tá apostando? Por que as pessoas apostam e gastam dinheiro? Por que as pessoas querem ganhar muito dinheiro? Por quê? Porque as pessoas, elas estão, entre aspas, não quero usar essa palavra, deixa eu ver se tem outra. Elas estão... Vou usar, né? Dane-se. Elas estão enfeitiçadas com luxúria. Quem cria a luxúria? A publicidade e o marketing. A mídia, Hollywood, a cultura pop, música, as redes sociais, que é mídia.
o show business, toda essa indústria enorme, gigantesca, em cima das imagens e ilusões televisivas, pão e circo, etc., cria a luxúria em torno de produtos que empresas fabricam. Então você tem as pessoas que sabem que precisam de dinheiro para ter essas coisas, então você cria todo um desejo por dinheiro. Essa é a base. É outra tecnologia aplicada para criar desejo nas pessoas. Que por sinal as pessoas parecem que fingem que não existe. Beleza. Então você tem toda a indústria inteira da música, cinema, mídia, tudo enfiada nisso. Beleza. Bom, agora as pessoas vão correr atrás de dinheiro. Ok. Você tem então o governo. Por que o governo não faz nada com isso aqui? Você já sabe a resposta, porque o governo está ganhando dinheiro. Mas o sistema bancário, os banqueiros, que são os top do top do top, eu vou falar, são os donos dessas coisas. Eles são os donos disso aqui. São as famílias de banqueiros que mandam na economia do mundo, são os donos disso aqui. Não é outro que não eles. Se não é eles, são associados a eles. São subordinados a eles. Beleza. O que eles ganham com isso? Eu fiz um vídeo sobre economia aqui, você já deve ter visto. Se você não viu, vai lá e vê que você vai entender como funciona a economia. Bom, mas só uma pincelada. Como que o dinheiro funciona? O dinheiro ele não circula entre as pessoas como elas pensam. Isso já não é assim há muito tempo. O dinheiro ele surge num topo, ele desce até a base, que geralmente é você e eu, e depois ele retorna ao topo com juros. Basicamente, o governo, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países foram obrigados pelo sistema, foram obrigados a construir bancos centrais. A função dos bancos centrais é emitir papéis de dívida da população, ou seja, o governo ele quer R$1 bilhão para fazer o que ele quiser. Ele não vai imprimir R$1 bilhão ou digitar R$1 bilhão nas contas do governo, ele não vai gerar esse dinheiro do nada, de algum jeito. Não, ele vai pedir emprestado. Então ele vai pegar esse R$1 bilhão e vai colocar num papel que ele deve R$1 bilhão. A população no futuro vai pagar imposto e vai conseguir esse R$1 bilhão mais, sei lá, 5% de juros, 1% de juros, o que seja. Ele pega esse papel e ele vende para o banqueiro, que foi o que inventou esse sistema e forçou os governos a adotar isso. Beleza. O cara pega esse papel, ele vai até a Reserva Federal, que é dele, foi eles que criaram, e vende esse papel para a Reserva Federal. A Reserva Federal compra com cheque sem fundo. A Reserva Federal, que é deles, que não tem nada de federal, que pertence a essas famílias, ela vai digitar um monte de dinheiro, sem fundo nenhum, do nada, vai criar ali o dinheiro do nada, vai fazer a mágica e criar ali, passa esse dinheiro para o banqueiro, em torno de como uma compra desse papel do governo. O banqueiro pega e compra mais papel do governo brasileiro, europeu, chinês, o que seja, americano, e assim o governo consegue dinheiro. Só que esse dinheiro tem que ser pago com juros. Como é que o governo vai pagar com juros um dinheiro que não existe em circulação? O banqueiro, ele quer 1 bilhão, eu vou extrapolar, 1,5 bilhão de volta. Mas ele só injetou em circulação 1 bilhão. Da onde sai o meio bilhão? Você adivinhou, você já está entendendo. Empréstimo pessoal. É preciso que os empréstimos estejam sempre altos. É preciso que ou o governo se divide mais ainda, mais rápido, ou que as pessoas peçam emprestado sempre. Quanto mais as pessoas pedirem emprestado, mais o sistema bancário local, que é ligado a eles, vai gerar esse dinheiro na forma de dívida, na forma de empréstimo. Você que não sabe o que é empréstimo, eu explico nesse vídeo também. Esse vídeo que você tem que ver aqui no meu canal sobre dinheiro. Beleza. Então, o que isso aqui faz? Isso aqui faz com que essa montanha gigantesca de dinheiro, porque chega um momento que só a mídia gerando desejo nas pessoas não é o suficiente para as pessoas se endividarem. Entendeu? Porque a dívida começa a ficar tão grande, o desemprego começa a ficar tão grande e a falta de dinheiro das pessoas começa a ficar tão grande que as pessoas não querem mais pegar dinheiro emprestado. Para poder o quê? Ser recolhido de imposto e o governo poder pagar os juros enormes que ele deve. Isso já é assim há muito tempo. Os juros devido por todos os países do mundo já é enormemente gigante. E o governo paga isso bastante, ele paga.
porque é forçado a pagar. Se não pagar, o país vira o Oriente Médio de bomba e mísseis, porque essas famílias possuem armas. Essas famílias possuem tecnologia na mão, poder bélico, entendeu? Poder de partir para a ignorância. Beleza? O que está acontecendo agora, de 2017, mas parece que 2020 para cá a coisa ficou bem intensificada. Presta atenção nisso aqui agora, que você vai entender agora o que vai acontecer no futuro. Casas de apostas, cassinos virtuais, estoque, ações de mercado, trade, tudo isso é a mesma porcaria. Tudo isso é cassino. Tudo isso é essa tecnologia que sempre existiu. Pergunta, por que colocar isso agora no país e não antes? Isso sempre existiu. A computação há muito tempo existe também. Por que colocar isso agora, em 2020, em 2017 para frente? Por que não colocar em 2010? A verdade é o seguinte. O governo está tão endividado, ele tem que cobrar tanto imposto. A sociedade, ela deve tanto para esses banqueiros Illuminati que não está dando mais para pagar. O governo cortando os gastos que ele tem com a população, cobrando mais taxas, aumentando imposto, não está sendo suficiente. É preciso que o fornecedor, fazendo obras fake para poder monetizar mais, ele está pegando mais dinheiro emprestado na forma de bônus, na forma de dívida com os banqueiros na Casa da Moeda, e ele está ganhando juros maiores. Ele não está resolvendo o problema. Ele precisa que você peça emprestado. É preciso que você se endivide, você aumente o fornecimento de dinheiro, você se endividando com o banco, com dívida pessoal. Isso é muito bom. É muito bom não para você. É bom para o sistema financeiro. Porque eu acredito que, ao que parece, estamos chegando no final de um ciclo. A economia vai ruir. Então, é preciso que o máximo de dinheiro seja gerado. E para isso, esses cassinos são maravilhosos, porque as pessoas vão pegar muito, muito e muito dinheiro emprestado, aumentando muito o fornecimento de dinheiro para poder pagar toda essa dívida. Ou pelo menos poder continuar pagando esses juros gigantescos que o governo deve com essas famílias. Entendeu? Porque a pessoa vai pagar, vai contrair quanta dívida tiver que contrair, porque ela acha que vai recuperar a pilha gigante que está ali, esperando ela que não está. Então, o sistema bancário e o governo se beneficiam demais, demais, demais com isso aqui. E a razão disso está sendo feito agora, dessas casas de apostas estarem sendo extremamente divulgadas, de uns 5 anos para cá, é porque a economia está começando a despencar. E está chegando no final de um ciclo, onde a dívida vai estar tão grande, tão grande, tão grande, que sabe o que vai acontecer? O governo vai ter que inventar uma guerra. Ele vai ter que inventar alguma coisa como foi na quebra da Bolsa, como foi no Vietnã, como foi nessas porcarias todas. Vai ter que ser inventada uma guerra, uma situação de crise, alguma coisa que vai fazer o governo pedir um dinheiro emprestado assim, absurdo, na casa dos dezenas de trilhões. E para evitar isso, para segurar isso, essas casas de apostas foram implementadas agora no país. Inclusive já foram quase todas legalizadas. Entendeu? Então, outra coisa, o dinheiro está desvalorizando? O dinheiro está desvalorizando, o preço das coisas está subindo, a composição e a qualidade das coisas está caindo, porque isso é a mesma coisa que o preço subir. Entendeu? Para mascarar o aumento dos preços, o que as empresas fazem? Diminuem a qualidade das coisas. Você tem uma moto aí custando 30 mil reais, moto com qualidade de moto de 9 mil reais. Você pega uma Honda CB300 lá dos Estados Unidos, a moto, ela é outra moto da que tem aqui. Só que o preço aqui é muito maior. As pessoas não entendem por que a coisa é assim. É assim porque o governo está devendo muito. É assim porque, para a Honda não subir tanto o preço em real, ela diminui a qualidade da moto. Está subindo o preço. Então, a qualidade das coisas que você está comprando está caindo muito rápido e o preço aumentando muito rápido, porque
tem uma quantidade cada vez maior de dinheiro de crédito em circulação. E isso aqui, espera para você ver a inflação nos próximos anos, porque esse monte de empréstimo, de um monte de gente jogando isso aqui, vai fazer com que o seu dinheiro não vale mais nada. Você vai começar a pagar o olho da cara por coisas horríveis. E as pessoas não sabem por que estão pagando. O fato é, gente, por que algumas famílias detêm poder? Elas detêm poder porque elas possuem tecnologia que só elas possuem, que só elas sabem e que elas mantêm em segredo de todos os outros e as usam para manter domínio. É como hackers que estão jogando, trapaceando num jogo que você não consegue trapacear e que você na verdade nem sabe que existe. E que qualquer menção às tecnologias e trapaças que eles usam é taxado de teoria da conspiração.